Olá, sejam bem-vindos ao Belém Podcast, seu canal de comunicação da produtora Áudio e Vídeo, trazendo sempre informações e assuntos relevantes como o que traremos hoje. Na nossa pauta de hoje, falaremos sobre crianças atípicas. Muitas pessoas ainda sentem dificuldades, seja por falta de conhecimento ou por algum tipo de resistência em lidarem com essas diferenças. Temos o privilégio de receber no nosso podcast de hoje ela que é assistente social com 27 anos de experiência. Há 19 trabalhando com pessoas atípicas do projeto Reviver. E há 5 anos, mãe atípica. Patrícia Pacheco. Oi, Patrícia, é um prazer tê-la aqui conosco. Oi, o prazer é todo meu. Já agradeço o espaço, porque como você muito bem colocou, realmente ainda há uma dificuldade, né, não só das famílias, de aceitarem diagnósticos, mas de toda uma população, de entenderem, que temos direito, a serem exercidos, a serem efetivados. Então, é sempre muito importante esses espaços, para que a gente traga um pouco, para que tente sensibilizar, sobretudo nesse mês, que é o mês da sensibilização, do autismo. Com certeza. E por mais que quem estiver nos assistindo agora não tenha alguém da família que tenha autismo, mas você sempre vai encontrar com alguém, né, que tenha na família de um amigo, ou Sim. encontrar na escola ou na rua. Então, é sempre bom ter, né, conhecimento sobre esse assunto. Então, vamos começar, né, vou chamar de bate-papo, né, nossa Sim. conversa. O que é autismo? Afinal de contas, Patrícia, o que é a definição de autismo? Autismo é um transtorno, do espectro autista, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento e que ele normalmente interfere no comportamento, na linguagem, na interação social. E, assim, a gente sempre escutava o leve, moderado, severo, Ainda bem que isso foi revisto, Hoje a gente trata com a questão do nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, que são justamente onde se encaixam, os autistas que precisam de um apoio maior. Porque quando você traz aquela coisa severa, é como se a pessoa nem se movimentasse, É como se, assim, estancasse ali. E, assim, o autista, ele é para além, assim como todas as pessoas com deficiência, eles são para além do diagnóstico, Eles são pessoas antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer deficiência. Então, essa lógica do nível de suporte, ela vem também para quebrar um pouco essa lógica da incapacidade do autista, E a lógica do espectro também é porque há muitas diferenças entre um autista e outro. Cada autista é único, né? Isso. Traz, assim, dificuldades e habilidades bem diferenciadas, Por isso também, assim, a dificuldade, inclusive de aceitação familiar, porque, assim, a gente escuta, muito de, assim, mas é muito inteligente, assim, Ou é muito bonita. É muito isso, assim, nem parece, E essa Então, resistência familiar, às vezes, até dificulta, né? Um tratamento, né, da pessoa. sim, e assim, vai retardando um pouco, Exatamente. Assim, faz com que você não procure rapidamente, essas terapias, Sim. E também o fato de ter muitos pais que têm uma certa resistência em aceitar, né, esse diagnóstico. Sim, muito. Ainda, inclusive, assim, as mães, elas são mais acolhedoras nesse sentido, até porque parece que a gente sente um pouco, A gente traz um pouco essas dúvidas, ficam pairando, assim, Os pais, eles já têm uma certa resistência, A gente vê que os números são crescentes de homens que abandonam as famílias após o diagnóstico, E quando não abandonam, dentro de casa ainda ficam invalidando, toda essa caminhada,
achando que não vale a pena, enfim. Então, assim, não é algo fácil de lidar, né? E, assim, é importante também que a gente frise que as famílias têm direito, sim, a esse tempo, né? A essa questão de digerir mesmo, não é algo fácil, né? Só sabe realmente quem já esteve ali escutando, né? O diagnóstico é esse, né? É algo bem complexo, assim, mesmo quando você já tem praticamente certeza, mas dói bastante, né? E a gente precisa compreender também, né? Eu chamo muito dessa fase de luto, né? É como se fosse um luto. A partir do momento que a gente recebe, é como se fosse um luto. Então, há pessoas que têm mais dificuldade de lidar, né? E aí é super importante também a gente ter, né, essa paciência, contanto que não invalide totalmente, não atrapalhe as buscas, né? E a melhoria de qualidade para aquela criança ou aquele adolescente, enfim. E como o autismo chegou na sua vida, Patrícia? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, assim, há 19 anos, né, que o Reviver, né, foi fundado em Belém, há quase 20, porque em agosto ele já faz 20 anos. E, assim, na verdade, lidar e ter na família pessoas com deficiência eu já tinha, né, porque tem Felipe, é síndrome de Down, né, Uhum. mas aí no Reviver foi que eu me deparei realmente, né, com autistas. E aí, a partir daí, só que assim, muito sutilmente, porque não se falava tanto, Não se né? A falava gente tanto, realmente. não assim, a gente não via muito tinha lá o diagnóstico, mas não era algo assim, né? Acredito que as pessoas vieram a falar mais sobre, né, sobre esse assunto, sobre autismo e tudo, há uns 10 anos pra cá, né? Mais ou menos isso, né? E aí, o que é que acontece? A gente começa a ver, a gente começa a ler, né? A estudar um pouco. Uhum. Então, a partir daí, eu já sabia que existia, né, mas assim, a propriedade estava bem longe, né, disso. E aí, há 5 anos, né, que eu tive Catarina, e assim, confesso que inicialmente ela seguia o curso normal, né, dos marcos de Do desenvolvimento. desenvolvimento, tudo. Ela olhava, chamava pelo nome, ela olhava, não tinha, encarava, né, Tinha conseguia contato sustentar, tinha. visual. Conseguia, assim, né, manter esse Sim, que é contato uma das características, né? Não ter o contato visual por justo. muito tempo. E assim, interagia. A questão da força também, né? Porque a gente sabe que Uhum. muitos não tem muita força, não consegue subir e tal. Coordenação motora. Motora, justo. Então, assim, e ela seguia tranquila. E aí, depois eu comecei a perceber algumas coisas, como. E assim, ela já era minha segunda filha, então a Uhum. gente faz as comparações, As né? A diferenças. gente sabe que assim, a gente vai e volta nesse sentido, assim, né? O que é que o que Antônio fazia que ela não Uhum. faz e tal. Aí você começou a observar. Isso. Aí aquilo me chamava a atenção porque assim, já tinha Antônio antes de fazer 1 ano, quando eu perguntava ele já dizia, né? E ela não. E aí foi passando e você dizia Catarina, ela olhava. Mesmo que ela tivesse de costas, ela olhava. Mas se você perguntasse como é seu nome, ela não respondia. E aí aquilo abriu assim uma luz imensa. Quer dizer, eu preciso investigar o que Que está poderia ser, acontecendo? né? E aí foi quando eu comecei, né? Aí houve atraso de fala. Ela falava mamãe e papai. E de repente ela só virou papai, né? Deixou, né? Que é aquela lógica, né? Da neural e tal. E aí eu fui, assim, buscando a Aí qual foi o pediatra. primeiro profissional, assim, quando você percebeu, qual o primeiro profissional que você, não, vou levar, foi pediatra, foi para qual profissional? Na verdade, assim, Catarina é uma criança de pandemia, Hum. né? Então, as consultas dela com a pediatra eram online, né? Passou muito tempo sendo online. E aí, na primeira consulta, pós-pandemia, a pediatra meio que
me sacudiu nesse sentido, né? Quando eu falei, assim, que achava estranho algumas coisas comparando um com o outro, né? E aí ela disse, mas Antônio conseguiu superar. Você vai pagar para ver, foi exatamente isso. Foi a pediatra, né, que deu uma sacudida, assim, Uhum. pra eu acordar, né? E aí eu, não vou pagar para ver, não. Eu vou correr atrás. E aí foi quando eu procurei uma fono, né? Já que a Uhum. queixa daquele momento era a questão Da fala. da fala, apesar de que, a partir daí, né, teve uma outra questão, porque assim, ela nunca dormiu. Desde bebezinha, ela tinha muita dificuldade para dormir. Porque também eu era bem mal acostumada, porque Antônio dormiu com 2 meses até os dias de hoje. Olha Dorme só. super bem, né? E E ela já ela, tinha dificuldade muita dificuldade. para Só dormir. que, assim, aí faz parte, né, e tal, e você vai. Só que aí, quando vem essa questão da fala, aí começam outros alertas, né, de Porque tem que, aquela questão também, né? Principalmente os parentes. Não, cada criança tem seu tempo, sim, né? é, Ah, se a criança X andou com 1 ano, por exemplo. Ah, outra criança com 1 ano e 3 meses ainda não está andando, mas porque é no tempo pois dela. é. E isso é que muitas vezes acaba, né, fazendo com que a gente não busque Isso, esse diagnóstico mais cedo, né? retardando, né? É, e perca, assim, essas janelas, né, como a gente fala do desenvolvimento. Então, assim, a partir daí, aí eu fui identificando outras coisas, né, como o sono, a irritabilidade. Então, assim, ela tinha uma irritabilidade, né, que aí a gente achava que era o temperamento, né, que tem, assim, a gente sempre Sim. tem essas questões de estar procurando algo, quando algo está bem claro, né? Então, foi a pediatra, né, que deu esse alerta e pediu que eu fosse para fono e depois de 3 meses voltasse para ela, Qual a idade que ela né? tinha nessa fase? Ela tinha dois e pouquinho. 2 e pouquinho. E É. nessa fase aí você já percebia alguma estereotipia, por exemplo, ecolalia? Não, ela não tinha só, assim, percebi isso. O que falava deixou de falar, né? E assim, era bem irritada. E a questão do sono. Mas assim, ela ainda não apresentava nada, assim, das mãozinhas, assim, né? Que é o flip, Uhum. na questão de andar a ponta de pé, nem enfileirava, ainda não, Então, né? para quem está assistindo e não sabe, né, sobre o que é ecolalia, o que é estereotipias, aí você poderia explicar, né, o que É, são assim, em essas. relação à Catarina, ela apresenta, inclusive, né, hoje, e assim, por isso que eu não me apego muito a essa questão do nível de suporte, disso, daquilo, porque assim, tem semana que eu brinco, né? Isso é uma brincadeira dizer que a gente procura o autismo e não acha, né? Porque assim, ela segue uma vida sem. Aí tem outra semana que quando você vê, estão todos os ursos enfileirados, né? Ela na pontinha do pé, tudo que vai fazer é na ponta do pé. Né? A questão assim dos personagens, né? Ela teve um Uhum. momento muito assim, né? Com ali é bem gritante de assim, de achar que era a Mônica, De né? Quando você repetição, via né? essa repetição, essa lógica de estar. Ela era muito engraçado. Só que, assim, eu entendia pelas orientações que era uma ecolalia, mas era funcional o que ela fazia, né? Ela pegava o Sansão, rodava assim, aí fazia, Imitando a seus Mônica. moleques, e corria atrás dos meninos lá em casa, de Uhum. Antônio, de Pachequinho, né? Então, assim, aí eu entendia que, mesmo que fosse ela, na imaginação, nesse mundo que não era o dela, mas tinha um sentido, porque ela pegou os moleques, assim, o Cascão E e a o Cebolinha, Cebolinha. ela transformou no povo de casa, entendeu? Aham. Então, eu não ficava tão preocupada, né, nesse sentido. Uhum. Mas, assim, por várias vezes ela também, assim, se colocava num personagem, né, e que a gente tinha que ter muito cuidado para não estar validando, né? Chegou o momento, inclusive, que a TO sugeriu que eu proibisse fantasias, porque, assim, ela até hoje tem dia que ela veste 3, 4 fantasias e sai lá e é uma coisa, depois é outra, né? E aí chegou um momento que ela disse: "Ó, é melhor evitar, guarde as fantasias",
tire, né, do alcance dela, para ver se a gente corta um pouco isso, né, com receio dela ir para esse mundo, assim, e não ter essa lógica. Mas, assim, o que eu percebi era sempre essa questão, ela sempre trazia, né, dos personagens, a fala, a forma de falar. Sim. É como se você estivesse vendo a Mônica, né. E aí isso é um alerta também, a gente precisa, né, ter esse cuidado para trazê-la para a realidade, mas ao mesmo tempo ela dava uma função, Uhum. era muito funcional nisso, porque ela acabava chamando a família toda para fazer parte do personagem, né. E também essa questão de, Catarina, gosta disso, 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 né, então também foi outro exercício da gente botar ela na frente, botar a mãozinha aqui e dizer assim, quando ela falava Catarina, dizer: "Não, eu". Ah, ela se referia a ela como dizia o nome dela. Isso, né, então também foi um exercício, né, ao invés da gente dizer: "Não é Catarina", né, você tem que dizer: "Eu", não, era todo um processo, toda uma orientação, separava, pedia como é, aí tem até o negócio de botar a mão aqui, Hum. assim, né, e pedir que ela repetisse, né, aí hoje a gente já faz. A questão da ponta do pé, né, também é algo que ainda é muito presente, né, no dia a dia de Catarina, e que também junto com a TO, uma orientação, ela disse: "Olha, vamos fazer o seguinte, como ela faz balé, sempre que ela estiver na ponta do pé, aí você diz: "Olha, a pontinha do pé quando estiver lá na aula de balé, aqui você bota o pezinho todo no chão", porque a gente sabe que assim, a essa questão da ponta do pé não é só uma mania e tal, é a questão também da segurança, né. Muitas vezes eles não, assim, não querem pisar o pé todo, é como se só a Faz pontinha. parte da regulação. Isso, faz além da regulação, da questão mesmo daquele receio que eles têm, né, é como se a A segurança parte fosse ali. sensorial. É, a parte sensorial, né, então, aí aos poucos e assim, com um jeitinho, né, porque às vezes a gente diz: "Olha, bota esse pé todinho", né, aí isso você quebra todo e qualquer processo, Sim. né, porque ali não é uma questão, assim, de frescura, nem de mania, não. É próprio deles, né, tanto perpassa pela questão da regulação, né, que eles sentem mais seguros Uhum. ali, como também nessa lógica, do que é que ele está pisando, né, se for um piso, muito frio, muito quente, muito então, a mesma coisa da gente. Né, que não somos laudados, né. Se a gente tá com o pé aqui, qualquer coisa a gente já sobe o pé, então assim, é essa lógica e serve tanto para uma coisa como para outra. Verdade, Patrícia. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso podcast Patrícia Pacheco, né? Falando sobre sua experiência como mãe atípica. E está sendo muito, muito agradável essa conversa de hoje. A gente volta daqui a pouquinho, aguarda aí. Olá, eu sou João de Carvalho e gostaria de agradecer de coração a todos os patrocinadores do programa Belém Podcast. Continuem fazendo parte dessa história. É com grande satisfação que apresentamos para vocês o espaço da Clínica São Lucas. Um avanço importante para a saúde e bem-estar da comunidade de Belém do São Francisco e de toda a região. Nossas instalações modernas, acessíveis e acolhedoras foram cuidadosamente projetadas para proporcionar uma experiência de atendimento otimizada. A clínica oferece consultórios amplos, equipamentos de última geração e recepção climatizada, visando o melhor cuidado para os pacientes. Aqui na Clínica São Lucas é ofertada uma ampla variedade de especialidades médicas, aliando um atendimento humanizado à tecnologia de ponta. Clínica São Lucas, cuidando da saúde da sua família. Quer economizar na sua conta de energia e valorizar o seu imóvel?
Contrato e serviços da Rio Sol Energia Solar. É isso mesmo, Juliana. A Rio Sol Energia Solar é uma empresa belemita. Para maiores informações, acesse o Instagram Rio Sol Energia Solar ou chama no WhatsApp. Marcos Torres e Romério Torres irão tirar todas as suas dúvidas. Rio Sol Energia Solar, a energia do futuro. A FACESF, Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco, é o lugar certo para quem procura ensino de qualidade. Com uma estrutura moderna, professores qualificados e foco na excelência acadêmica, a FACESF oferece cursos que formam profissionais preparados para os desafios do mercado. Direito, enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia. Venham fazer parte de uma instituição que acredita no seu potencial. No Posto Avenida, em Belém do São Francisco, cada detalhe foi pensado para você. Da estrutura ao atendimento de qualidade, o Posto Avenida é ponto de parada para quem exige qualidade. Oferecemos os serviços de abastecimento, troca de óleo, conveniência, calibragem dos pneus, excelente atendimento e ótima localização. Posto Avenida, completo como você merece. Organização Carlinhos. Voltamos com o nosso podcast aqui, com o nosso bate-papo com Patrícia Pacheco, que está sendo um papo super descontraído, que eu estou amando receber você aqui hoje com a gente. E o que poderia trazer, Patrícia, da sua experiência para outras mães em relação à hipersensibilidade auditiva, rigidez cognitiva e seletividade alimentar? Porque tem muitas mães que estão passando, né, por esses tópicos que eu acabei de citar. Aí, com a sua experiência, o que você poderia, né, passar para elas em relação a tudo isso? É bem importante, né, a gente refletir sobre esses pontos, né, porque, assim como as estereotipias, eles também têm avanços e retrocessos, né, que isso também é muito importante. As mães terem essa clareza, né, então, pelo menos na minha casa, né, assim, Catarina avança em alguns momentos em relação à rigidez cognitiva mesmo. Eu lembro que assim que eu comecei, né, a fono aqui em Belém, se a gente fosse, um dia que a gente saía de casa para ir à fono, se a gente mudasse o caminho, era complicadíssimo. Ela já batia, rotina. Ela já começava a chorar. Então, assim, o caminho... né? Você tinha que seguir o mesmo caminho. E assim, saiu de casa, disse a ela que ia para a fono. Se você mudasse, né? Normalmente eu saía, resolver alguma coisa e depois ia para a fono. Aí não podia, tinha que seguir o mesmo caminho. Né? Já apresentava aquela rigidez. Não aceitava essa mudança, né, de caminho, tinha que seguir a mesma. E aí é importante trazer isso, porque às vezes acha que é frescura, birra. Né? Exato. Tem que fazer tudo que a menina quer. Não, isso, assim, quando é realmente identificado, né, que é rigidez cognitiva, faz com que eles sofram. Né? Então, a gente precisa respeitar, sim, isso. E como isso pode ser combatido? Com a questão da previsibilidade, né? Então, ao invés de dizer, bora para a fono, né, você diz, a gente vai fazer isso e logo após vai para a fono. Então, quando saía de casa, ela ia entender que eu não ia seguir aquele caminho, né? Mas aí, aos poucos, a gente vai aprendendo. Já hoje é super tranquilo. Mas digamos, flexível, né? Muito flexível. Se você, assim, hoje tem isso, ela já acorda, bora se arrumar para isso. Hoje eu vou para tal coisa,
né? Hoje eu vou para o jiu-jitsu, não, hoje não tem jiu-jitsu. Ah, hoje tem isso. Então, assim, ela já avançou muito nesse sentido, né? Como também a questão, um dia desse pediu para eu vestir uma fantasia, eu vesti. E a fantasia, o zíper da fantasia ia até a metade das costas. E ela começou a chorar, a gritar, porque disse que queria que eu subisse o zíper até o final, né? E eu explicando a ela que o zíper só ia até a metade, mas assim, ela estava num estado mesmo que não ouvia. E assim, isso acaba a gente, né? Porque assim, a gente percebe que há um sofrimento ali, né? Não é uma besteira, é um sofrimento. E aí eu tentando a todo custo, ainda tentei puxá-la para o espelho para mostrar, tentei gravar, até que ela foi se acalmando um pouco, se acalmando, eu tentando assim, falar algumas coisas que ela entendesse que só ia até ali o zíper, né? E aí até que eu consegui chegar nela, porque assim, tem momentos que ela tá tão, né, assim, estressadinha que a pessoa não tem nem como chegar, assim. Aí, quando eu fui aos poucos, consegui chegar e botei a mão nas costas dela e marquei, assim, com minha unha, né? Eu disse, ó, Cata, só vai até aqui. Por isso que eu não posso subir. Deixa a mamãe te mostrar a foto. Aí ela aceitou. E Quando ela eu foi mostrei... compreendendo, né? Então, assim, essa rigidez, ela pode vir de várias formas, né? Assim, essa questão da hipersensibilidade auditiva. Que é bem comum, né? Muito comum, né? Eu acho que uma das principais características, né? Essa sensibilidade auditiva Sim. que eles apresentam. E assim, e que também a gente foca muito nessa questão de fogos, né? Até acho que vocês acompanharam aí, né? Meus desabafos, né? Em rede social e tal, mas foi até bom, porque depois, né? Repercutiu e a gente transformou em algo, né? Bem útil, né? Para vários autistas, como foi a lógica do abafador, né? Da doação de abafadores. Então, assim, não só fogos, né? Não só paredões, mas, assim, até o próprio grito é como se eles estivessem sendo agredidos. Né? Incomoda muito. Muito. Qualquer coisinha, assim. Às vezes a gente está em casa, uma risada mais alta, ela já vem achando que, assim, que tá uma guerra. Né? A gente diz, não, mas a gente está brincando, a gente está rindo. Não, não, para. Né? Então, assim, que é um ponto também, né? Que até hoje, assim, a semana passada, eu acho, pela primeira vez, né? Ela já vai fazer 6 anos esse mês. E pela primeira vez eu consegui cantar para ela dormir. Eu até me emociono um pouco, porque, assim, a gente sabe o quanto isso, né? É uma conquista muito grande, né? Só é. E, assim, por isso que eu digo, eu acho que minha filha está no caminho certo das terapias, então nem agradeço todos os dias a todas as terapeutas dela, né? E a todo mundo que faz parte do dia a dia dela. Porque, assim, pela primeira vez eu disse, eu posso cantar? Ela, pode. E eu, ai, meu Deus, o dia mais feliz da minha vida. Então, cantei, mas nem sabia mais cantar algumas coisas, assim, saí resgatando e cantando para ela, né? Então, assim, até isso, ela não, ela pode cantar, ela pode gritar, ela bota a televisão num volume bem alto, que é a gente que pede para baixar. Mas quando é para, assim, o outro fazer para ela, né, é que ela não concorda, né? Então, assim, no carnaval mesmo, a questão do frevo, né, que fizeram ali, a Filarmônica fez ela dançou, né, momento. junto. Menina, dançou. Aquele negócio assim, que eu não sei o nome do instrumento, mas o instrumento, pela altura dela, ficava justamente no ouvido. Eu disse, meu Deus, tá no pé do vidro, vai correr já. Eu já com abafador na mão, nunca pediu abafador. Né? Pulou horrores, se divertiu. E eu, assim, sem caber em mim de tanta felicidade. Com certeza. Né? Então, assim, é uma questão de que eu também preciso estar preparada, porque, assim, aconteceu isso e amanhã, se a Filarmônica estiver tocando e ela chegar, ela pode também não querer. Né? Então, essa questão da hipersensibilidade, a gente tem que ter também essa lógica e estar preparada emocionalmente para essas idas e vindas. E a questão da seletividade alimentar, que é algo também presente na minha casa, né? Assim, Catarina, a única coisa que ela faz, assim, de plausível é o almoço no sentido de comer feijão. Né? Ela come feijão com arroz. Então, ela não aceita carne, né?
Mas, de vez em quando, ela só quer carne. Aí chega... Então, são momentos, né? São momentos. Por isso que você tem que estar, né, muito, assim, preparada para essa questão, assim. E qual seria a dica, que é o que eu tento fazer sempre, né? É disponibilizar. Né? Ela teve uma época que só comia cuscuz com ovo. Quer dizer, comia cuscuz com ovo, né? E aí, ela ficava catando o ovo. Aí eu como o cuscuz também e tal. Aí depois abusou o ovo. Queria nem ver ovo. Aí foi só pro cuscuz, aquele cuscuz seco, que a gente não podia botar uma manteiga, porque ela cheirava, porque tudo é cheirando. Ela cheira e não quer mais. E aí, pronto. E hoje se resume a pão, o miolo do pão. Então, fura os pães todos. Você compra um sacão de pão, ela sai furando todinho. Um biscoito, é o único biscoito que ela come, né? Que eu chamo do biscoito do macaco. Tem sempre que ter pipoca, né? Então, a única coisa que, assim, que ainda me dá um afago é o arroz com feijão. Sim. Né? E é isso. Agora, assim, tem frutas também que ela aceita, né? Tem momentos que ela tá muito de fruta, tem outros momentos que ela só aceita a fruta quando a gente diz que vai começar a barganhar com a questão do Doritos, né? Porque eu não sei como é apaixonada pelo Doritos. E aí a gente vai tentando botar algo saudável para dar, né? Algo que realmente ela goste. Então, como é o momento dela, tem que ter disponível ali, que você nunca se sabe, né? Exatamente. Quando é que ela quer tal coisa. Não, e eu digo que eu consigo, assim, tudo que eu quero, se eu tiver um Doritos na frente, ela realmente... É a coisa que ela não dispensa. Não. E que eu consigo, o que eu quiser com ela, é só barganhar com Doritos, né? Então, tenhamos sempre um Doritos à mão. E no campo dos direitos, Patrícia, advindo da lei de inclusão, o que vale ressaltar no âmbito da educação, saúde e convívio social? Bom, assim, a lei é brilhante, né? Ela traz aspectos, assim, de encher os olhos, né? A prática que é um pouco sofrida, né? Na parte da educação, eu posso trazer 2 pontos, assim, que eu acho que hoje a gente já superou essa lógica de matrícula, né? Pelo menos, assim, no nosso município, eu não vejo muito essa dificuldade, assim, em relação a matricular seu filho, né? Com alguma deficiência. Mas, assim, a inclusão em si, para mim, ela não existe, né? E, assim, infelizmente, também não é só aqui, né? Porque, assim, a inclusão, para mim, ela só vai passar a existir quando a gente entender que, assim, a gente está incluindo quando a discussão sobre inclusão, ela fizer parte da aula atividade, nem que seja de 15 em 15 dias. Concordo ou plenamente. toda semana, né? Porque, assim, um mês eu já acho que não é mais inclusão. Porque existem os aspectos a serem discutidos ali. E sem falar que né? muita mãe, muito pai fica com o coração na mão, apertado, quando o filho sai para a escola, por questão de bullying, por questão, né, Sim. dos coleguinhas muitas vezes não entenderem, né, a questão da pessoa ser diferente, e porque, na verdade, todos nós somos diferentes, né? É isso que eu sempre falo. Todos nós somos diferentes em suas particularidades. Porém, dependendo do comportamento, né, daquela criança, ou pode ser jovem ou adulto, sempre tem aquela pessoa que vai lá dar uma cutucadinha, né, dar um apelidozinho, né, o famoso bullying. E aí, muitos pais sempre têm aquele aperto no coração quando vê o filho saindo para a escola, né? Exato. E, assim, voltando para essa lógica, assim, do preparo, do despreparo, eu penso que, assim, há, sim, profissionais muito comprometidos e, assim, que tenham a vontade, né? E, às vezes, não tem mesmo essa condição, né? Também não desmereço essa lógica, digamos, uma sala com 30 e tantos alunos, com 2 autistas. Então, assim, né? Você realmente precisa se reorganizar. E por isso que eu brigo tanto pela questão do plano de ensino individualizado. Porque se eu tenho um plano para aquela criança, eu vou conseguir seguir
aquilo ali e saber onde é que ela está avançando, onde é que ela não está, né? Então, assim, trazendo um pouco da educação para Catarina, né? O que é que eu sempre escuto e eu vejo nas avaliações, né? Que ela participa, que ela é muito fácil de lidar, que ela cumpre regras, né? Que ela... não, ela acompanha, mas assim, eu não tenho essa segurança, né? Porque eu não tenho um plano ali, eu não estou acompanhando a evolução dela dentro de... Assim, eu acompanho nas tarefas, né? Que vão para lá, então eu vejo onde é que ela avança, isso aí eu tenho como saber. Mas assim, Dela, né? isso, mas assim, o aprender por si só não é o suficiente, né? Eu quero saber se lá na hora ela consegue ir lá e mostrar, tipo, ir ao quadro, né? Então, assim, é aquela lógica, né? Eu digo sempre que na educação a gente tem que pensar sempre isso. A inclusão não é convidar para ir para a festa, é chamar para dançar. Sim. Né? Então, assim, que ela está lá dentro. Né? Mas como é que está o plano para ela ali dentro? Né? Então, eu acredito que, assim, em relação ao que é direito dela, né, e extensivo a todas as crianças autistas e PCDs, né, a gente ainda está muito longe, né, de efetivar. Infelizmente, queria muito estar com outra fala aqui. Espero, no futuro, né, próximo que a gente consiga mudar isso, né? Em relação à saúde, né, a gente também tem muita dificuldade. A gente sabe o alto custo, né, de terapias. Então, é muito sofrido, né, saber que, assim, eu às vezes tenho até um drama de consciência, assim, que a minha filha tem acesso, né, às terapias, ela tem um plano de saúde e tal, mas eu sou incansável, né, para que todas as pessoas tenham acesso às terapias, porque eu tenho em casa um exemplo de que terapia é qualidade de vida. Isso. E, infelizmente, nem todos os municípios, nem todas as cidades têm, né, uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando, né? E, às vezes, tem o custo de deslocamento para outros lugares. Isso. Muitos pais não têm condições. E, assim, e essa questão, a gente sabe que o SUS não garante, né, ainda. E sempre que é falado, porque é uma questão nova e tal, mas, assim, a gente sabe que não é uma questão nova, é uma questão realmente que é de alto custo, né, e que um número crescente. Então, assim, seria realmente uma maravilha se a gente conseguisse, dentro do município, terapeutas, né? E assim, eu sei que não é só a gestão querer, porque tem a questão da disponibilidade dos profissionais, né? Tem a questão do alto custo. Então, envolve muita coisa, né? Mas esse é um direito que está sendo negado, né? Em relação a isso, né? E de uma forma geral. Eu não estou nem me atendo ao âmbito municipal, né? É de uma forma geral, né? Isso é bem negado. Porém, tem outras coisas dentro da saúde que a gente poderia, sim, estar fazendo, né? Que é de baixo custo, que é a questão da priorização. Então, hoje, a gente ainda se depara com equipes nos postos de saúde, nas instituições de saúde de uma forma geral, que não conseguem discernir o que é uma prioridade do que é um preferencial, né? E é importante que isso fique bem claro, né? Profissionais de saúde, o autista, ele é prioritário. Ele não consegue esperar muito, né? Ele precisa ser atendido rapidamente. Então, é importante que quando chegue um autista na sua unidade, tente entender um pouco isso. Né? A gente precisa realmente unir forças nesse sentido, né? Então, a questão de vagas prioritárias, né? Inclusive para o cuidador imediato, que também está na lei. Né? Então, o cuidador imediato, ele deve ser visto como prioridade, porque se ele cai, isso recai imediatamente naquele que ele cuida. Né? Então, uma mãe que precisa de um exame que é fornecido dentro do município, o município deve priorizar, agilizar, né?
Então, assim, penso eu que tem questões que a gente pode fazer, né? Que é baixo custo, né? E está acessível. Que também está na lei, né? E que muitas vezes não é garantido, né? E em relação a convívio social, isso aí tanto iria para, né, para as esferas governamentais, né? De mais programas que realmente fossem voltados à pessoa com deficiência, né? E que tivesse de verdade algo assim direcionado, porque assim a gente vê nos programas tem tantas vagas para, né? Se a pessoa for com deficiência, ou se a pessoa tiver deficiência, ela fica até 6 anos, ela não sei o quê, mas assim, de fato, efetivamente, qual é o diferencial da abordagem, né? A gente sabe que não tem. Né? Só tem ali para cumprir a letra fria da lei. Escrito ali na teoria. Sim. Então, assim, penso que isso, né? Um outro ponto é pensar em ações, pensar em espaços realmente inclusivos, né? Em atividades inclusivas. E que também, quando a gente chegue com as nossas crianças, a gente não fique sendo, assim, olhado de lado, né? Com aquele... Quando começam a se jogar no chão, né? Que é algo também que eles usam para se regular. Isso. Né? E aí, muitas vezes, a gente deixa e tem aqueles milhões de olhares para a gente, como se fosse um absurdo, a menina se jogando ali no chão. Olhares julgadores sem saber do que se trata, né? E sendo justamente. que ali você está deixando justamente para aquela criança se regular. Sim, porque assim, o chão traz isso para ela, né? Então, assim, o que eu penso sempre é que, e claro, como mãe atípica, né, eu prezo muito por essa lógica da educação, né? Eu acho que a gente precisa sempre estar educando as pessoas, né? É cansativo, muito cansativo, né? Porque assim a gente esperava que assim que as pessoas, como você muito bem colocou inicialmente, né? Não necessariamente porque eu tenho um parente ou porque eu tenho um amigo, eu conheço alguém, né? Que eu deveria me importar com isso, ou eu deveria ler mais sobre isso, né? Mas, assim, eu digo, a gente sai daqui, a gente faz os atendimentos dela fora de Belém 2 vezes por semana. É super cansativo, é perigoso. E aí você volta e tá lá a população todinha desrespeitando os direitos dela, né? Então, assim, é meio cruel isso. Isso é muito cruel, Não é? eu diria. Pois é. Então, assim, é importante e eu acho que por isso que, assim, esse mês, inclusive, a gente tem várias ações voltadas a isso, né? Que para fortalecer essa lógica, tanto de visibilidade, né? Que é importante, como de educação mesmo direcionada. A informação né? nunca é demais, né? Nunca. E, assim, e a gente sente isso, né? Nós temos, assim, tem 2 grupos, né? De mães atípicas. E nos 2 grupos a gente sempre se depara com depoimentos, assim, né? De ser tratado mal em comércio, né? Por não entender. Assim, eu prefiro, lógico, me compadeço, a dor é minha também, não foi com a minha filha, mas é como se fosse. Porque, assim, hoje foi com a filha de A, amanhã é com a minha, né? Porque a minha não é melhor do que a de ninguém. Então, ela também pode se deparar com isso. Infelizmente. Não é? Então, assim, a gente está se organizando justamente para ir em alguns comércios, para ensinar um pouco sobre isso, né? E, assim, mas o que a gente gostaria mesmo era que a população, né, compreendesse isso. Porque até, voltando um pouco para a questão da saúde, muitas vezes os profissionais de saúde entendem, conhecem, mas ficam com receio porque o restante da população que está ali esperando também para ser atendido não concorda. Né? Então, assim, tem que ser um trabalho de formiguinha, né? Educando, trazendo essas informações e, assim, muito mais uma sensibilização, né? Do que a lei em si. Porque, assim, acredito eu que as pessoas conhecem a lei.
conhecem, mas infelizmente muitos também não têm interesse em entender, né, do que se trata. E aí continua assim, nessa ignorância, né? Isso. E só vão passar a entender se um dia, né, chegarem a ter alguém muito ligado, ou enfim. Ou se quiserem mesmo, que às vezes também vem muito isso de parentes, né? A gente escuta muito essa questão, assim, né? A própria família não aceitar, ou não compreender, ou não querer também, né? Enxergar isso. Com certeza. Então, assim, acredito que, assim, direitos nós temos bastante, né? E a efetivação deles cabe também a gente abrir a boca, lutar, né? Esse é o nosso papel. Realmente, assim, quer dizer, entendo eu que todas as mães atípicas, todas as famílias atípicas, né, devem levantar sempre essa bandeira, não devem se calar nunca, né? Mesmo que seja cansativo, mesmo que em algum momento você pare e diga, meu Deus, é muita exposição, né? Mas, ao mesmo tempo, vem aquele outro sentimento, mas eu preciso fazer isso, né? Porque, assim, não só por ser mãe atípica, eu acho que a mãe por si só, ela já corre atrás daquilo de uma qualidade de vida para o seu filho. Verdade. Né? E quando a gente está nessa lógica da mãe atípica, isso vem dobrado. Porque, assim, minha filha é uma criança, então hoje ela está cumprindo as tabelinhas tudinho. Né? Ela chega no lugar, ela convive, ela vai ali, ela fala com a criança, ela vai, não sei o que, interage, mas ela vai chegar no momento da adolescência, né? Que isso é importante também, eu até não falei antes, vou trazer isso agora, da lógica de, assim, a gente sempre entender que, assim, o diagnóstico, ele é uma das coisas da nossa filha. Porque ela é uma criança, ela segue o desenvolvimento orgânico normal, né? Vem com as diferenciações do transtorno. Mas os marcos são os mesmos. Então, assim, eu fico imaginando já um adolescente, né? Como é que vai ser a questão do... Questão né? de sentimentos. De tudo. E da questão do isolamento, muitas vezes, que já é próprio de um adolescente. Sim. Não é? Então, assim, tudo isso a gente já tem que ir prevendo. Né? Então, assim, é importante a gente sempre lidar com isso. Eu sempre, quando Catarina traz algumas coisas, assim, de dizer, a terapia está dando super certo, tá, mas ela também está amadurecendo porque ela está ficando mais velha, né? Ela está virando uma chavinha para os 6 anos, outra janela e tal. Então, assim, é importante também, né, as famílias entenderem isso. Muitas vezes as mães chegam desesperadas, assim, quando eu digo, qual é a idade? 14, eu digo, adolescência. Vamos ler tudo que for de adolescente, né? E depois a gente vê o que é do autismo. Porque tem muito isso, né? De colocar tudo na conta do autismo. Né? E esquecendo que os marcos de desenvolvimento, que essa lógica, a gente precisa estar muito atento. Patrícia, em relação ao mês de abril, que é o mês de conscientização, né, ao autismo, quais as ações assim que vocês já realizaram e quais as ações que vocês ainda irão realizar este mês? Bom, esse mês nós já fizemos, né, 2 momentos, né, que foram marcos no município, né, assim, foi bem interessante, assim, muita adesão, né, que foi a segunda caminhada, né, que foi promovida pelos Pais Atípicos BSF, né, já é o 2º ano. Então, me lembro que no primeiro ano a gente tinha aquele receio, né, de se ia ter gente e tal, e esse ano foi uma explosão de gente. Bastante gente, né, participou. Muitos, e assim, todo mundo já até compreendendo um pouco, né, essa causa e, assim, muitos patrocinadores. Então, a gente entende que a gente está nesse momento, é um momento de visibilidade, né? Então, foi bem interessante e para a causa, melhor ainda, né? Porque a gente realmente precisa estar sendo sempre visto, mostrado que a gente existe, né? Então, a caminhada foi, de fato, um sucesso. Sucesso. E um outro momento que também foi idealizado pelo Reviver, foi vivenciado
no Bom Jesus, que é Revivendo o Autismo no bairro Bom Jesus, que foi uma ação que a gente fez em parceria, né, com a Igreja Católica, porque a gente usou lá o espaço, né, do Supão, junto com a escola Manuel Jacinto, né, fizemos uma caminhada saindo da escola. Então, iniciamos o dia com essa caminhada pelo bairro, que também já é o segundo ano, porque o ano passado teve também caminhada lá no Bom Jesus. E aí passamos, né, pelo bairro, né, levando, dando visibilidade, sensibilizando as pessoas, né, para a causa autista. E também ofertamos atividades pedagógicas, né, às crianças e adolescentes atípicos daquele bairro. E, paralelo a isso, as famílias atípicas foram nos comércios locais, né, lá nos comércios do bairro, no posto de saúde, na escola, justamente fortalecendo aqueles direitos, né, que a gente, né, tanto fala, que, assim, que a gente tem, mas não está efetivado. Né? Então, assim, esse foi o primeiro ano que a gente foi para o bairro, né, para fazer essa sensibilização. E, assim, já foi um sucesso. E a gente pensa não só no mês de abril, né, mas tentar ver se estende, né? E isso aí foi o que a gente já realizou. Muito, né, importante, que o autista, isso, né? Que isso. essas ações não sejam somente no mês de abril, mas que isso seja o ano inteiro, né? Que é muito importante essa conscientização. E quanto mais fortalecer isso, mais as pessoas vão entender que realmente todos nós somos diferentes, né? Queremos agradecer, Patrícia, a sua participação aqui no nosso podcast, que foi, assim, de uma importância absurda, porque muitas pessoas ainda não têm, né, essa visibilidade, né? Então, a sua participação aqui hoje foi excelente e nós somos muito gratos, viu, por ter você aqui hoje com a gente. Eu que mais uma vez agradeço, né? E, assim, espero, né, que todas as minhas palavras, elas realmente cheguem ao coração de cada um, né? E que vocês repensem, né? Não só atitudes, mas sentimentos mesmo. Porque, às vezes, assim, a gente age porque está lá na lei, então eu tenho que agir, né? Mas, assim, o pedido de uma mãe atípica, que eu tenho certeza que é de todas as mães atípicas, é que cada um consiga olhar para os nossos filhos como se fossem os filhos de vocês. Então, a cada vez que vocês pensarem em não incluir, a cada vez que vocês pensarem que eles, assim, não que é muito mimimi, né? Que, assim, que a gente quer tudo para eles e, assim, quer tudo diferente, né? Não é, gente. Né? É porque, de verdade, eles precisam ter esse olhar diferenciado. Né? Queríamos nós, né, não precisar estar nessa luta. Né? Então, assim, que de verdade, todas as palavras de hoje, elas se concretizem em atitudes das famílias típicas. Né? Porque, assim, o maior sonho de uma família atípica é que todos entendam pela ótica da família atípica, né? Porque a gente teria um mundo de muito mais qualidade, muito mais equitativo, né? Então, junte-se a gente nessa causa e também lute pela qualidade de vida e para o dia a dia de uma inclusão efetivada, tanto na educação como na saúde, né? Como nesse convívio social. Tenho certeza que todo mundo viveria muito melhor. E é isso, e obrigada. Com certeza. Agradecemos a todos que nos acompanhou, né, nesse podcast e até a próxima.